Olá pessoal, eu sou o William Malaco e esse é mais um episódio do podcast de negócios A Voz Forte do Interior. Aqui a gente fala com empresários, com pessoas que trazem inspiração, com pessoas que vão trazer insights para o nosso dia a dia, que vão nos ajudar, para você que gosta de falar de negócio, para você que gosta de ser empreendedor, para você que tem um sonho. É aqui no podcast de negócios que você vai encontrar muitas ideias. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que é extremamente empreendedor, né? Nosso convidado Eduardo tem várias empresas. A gente já estava batendo um papo antes, né, dos bastidores. Ele me contou muita coisa. Estava até me falando que trabalha aí no Brasil inteiro. E o mais interessante, né, Eduardo? Antes da gente começar aqui, eu já trabalhei até com produto que você produz, né? Há muito tempo atrás. Mas que legal. Seja bem-vindo. Obrigado aí por estar dividindo com a gente esse tempo. Maravilha. Eu que agradeço o convite que através da Letícia, né? Nós estamos aqui justamente para compartilhar um pouquinho da nossa história. Às vezes a gente consegue ajudar alguém com um pouco de conhecimento e eu fico muito feliz de ser convidado. A gente vai bater um papo bem legal aí que é gostoso falar sobre coisas boas. Exatamente. Eu estou aqui para ajudar mesmo. Eu sempre começo com essa pergunta. Quem é o Eduardo? O Eduardo é um jovem que... Olha, jovem, gente, já comecei bem. Eu sou nascido em Porto Ferreira mesmo, nasci no ano de 1985. A minha família é da região aqui de Pirassununga. O meu avô, um dos meus avós, né? Ele veio da usina Santa Rita, trabalhava dentro da usina. E quando surgiu a oportunidade de comprar terrenos aqui em Porto Ferreira, o meu avô decidiu sair, ele estava com um problema no joelho, ele decidiu vir para cá. Facilitava-se muito comprar um terreno aqui, da última vez que eu estive conversando com ele. E através disso ele trouxe toda a família. Antigamente era a coisa mais fácil, era você ter 10 filhos, né? Eu não fico tão longe não, porque eu tenho 4. Mas o meu avô veio, comprou o terreno, os filhos foram crescendo, foi construindo. E a nossa história praticamente começou aí. Dentro desse terreno ele fez 3 casas, porque o filho mais velho já casava, meu tio Otávio. Ele casou e já morou numa casa. Aí depois o meu outro tio também já casou, já fizeram outra casa. Tudo ali no mesmo terreno, né? E a nossa família é muito simples. Todos os meus tios, meu pai, tudo sempre trabalhou com caminhão. Inclusive meu pai começou a trabalhar em Porto Ferreira. Eles passaram um tempo em São Paulo. Eu tinha acho que 2 anos. Eu nasci aqui, mas depois o meu pai foi para lá trabalhar com cinto nas fábricas. A gente sempre esteve envolvido com negócios, né? Indústria e tudo mais. Mas trabalhando manualmente, pelo que ele me conta. Mas depois de uns 2, 3 anos, ele voltou para Porto Ferreira, voltou para cá. Moramos tudo nesse espaço, né? Nessa casa que tinha várias casas dentro desse terreno. E meu pai foi trabalhar no Baso, que foi um grande empreendedor aqui em Porto Ferreira de casa de material de construção. Então ele vendia material, né, para todo mundo que construía. Praticamente na época só tinha ele. Então meu pai e os meus tios só trabalharam praticamente para ele aqui na cidade. E também o pessoal da Ideal, como a Ideal era uma fábrica que já estava, uma distribuidora crescendo muito, alguns dos meus tios também foi trabalhar de motorista. Então todos eles sempre envolvidos com caminhão e dentro de indústria. Sempre alguma coisa assim. E até que uma vez eles decidiram se reunir e montar um depósito de material de construção. Essa outra firma já estava um pouco ruim, onde eles trabalhavam, e eles falaram assim, vamos unir as forças e vamos montar o nosso próprio negócio? E montaram uma empresa chamada União Venda de Material de Construção. Trabalharam bastante, mas no final deu ruim. Deu ruim. Não deu certo. Mas você também chegou a trabalhar com a família nesse material de construção ou não? Eu tinha acho que 5 a 6 anos nessa época. E na época, assim, eles alugaram um prédio ali, um terreno na cidade, porque o material de construção, você coloca o material, pega uma máquina, carrega o caminhão e vai. Sim. Só que na época era diferente. Era tudo assim, você chegava lá e falava, eu quero 50 cimento. 50 cimento numa notinha, num pedidinho, e te entregava. Você falava, na hora que eu receber eu volto a acertar. Tijolo e areia. E eles construíram muita casa na cidade, o pessoal não pagou.
Porque o crédito era diferente, O crédito era totalmente diferente. Do bigode, né? Era só a palavra que valia. Não tinha uma nota fiscal da vida. Sim. Tinha, mas era assim, quase que nunca usava, né? E meu pai, eu me lembro que eu era menino assim, ele só pedidinho, o dia inteiro pedidinho. E chegou uma época que não entrava dinheiro mais, saía, mas não entrava. Até chegar ao ponto de fechar. Foi uma tristeza muito grande. Imagina. E fechou. E toda a nossa família dependia desse lugar. Era praticamente aí de 4 a 5 irmãos que viviam dessa renda. Sustentava toda a família. Foi difícil. Nós passamos por um período muito difícil mesmo. A minha família é uma família... Eu agradeço muito a Deus por ter uma família dos meus tios, meu pai. São homens muito honestos. E eles passaram, porque dever, uma pessoa que não tem caráter, dever é uma coisa, mas quem tem é muito dolorido. Eu via meu pai muito triste, meus tios, e tiveram que vender caminhão para pagar e tal, né? Tudo que ganhou começa a se desfazer, aquela luta terrível, até que sobrou só uma carreta. Eu me lembro até hoje, era uma 1935. A Mercedes. Perdão, uma 112. 112 ou 113, aquelas Scania. E aí, como todo mundo ficou sem serviço, tal, aí essa carreta tinha que fazer frete. Buscar material para o pessoal da região, ia aqui em Descalvado, que tem muito material. Foi indo. E só que quando chegava a renda, tinha que dividir em 7 famílias, só não dava. Eu me lembro que tinha que fazer compra, assim, dividir. A minha tia dividia. Foi um momento muito difícil. Até que um dia... eu falo muito disso até para as pessoas que vêm na fábrica hoje comprar. A gente pediu a Deus uma porta, para Deus abrir uma porta para a gente, que é uma coisa que a gente fala às vezes para alguém. Tem pessoa que nem acredita, que é um direito da pessoa não acreditar. Mas Deus abriu uma porta tão grande, a gente pediu a Deus em oração mesmo, pedindo assim, o que a gente ia fazer, porque não sabia, não dava mais para viver naquela situação. E apareceu um homem e começou a falar sobre pintura eletrostática, a qual você já trabalhou, né? Exatamente. No começo da sua história. Exatamente. Desse jeito, William, desse jeito. O cara chegou lá e começou a falar, eu vim falar com uma família tal, sobre pintura, um negócio bem esquisito, assim, que surgiu na nossa casa. E a turma falou, como que é esse negócio de pintura? E na época eu me lembro que eles pegaram o Estadão e abriram, o meu tio mais novo começou a pesquisar ali, meio que trocaram essa carreta com essa pintura. Uma coisa assim, mas tudo muito, muito na fé, muito esquisito, uma negociação esquisita. O que tinha era a carreta. Não podia errar o golpe, entendeu? Tinha que, sem ter conhecimento, sem nada, eles fizeram isso. E um ato de muita coragem, porque Super. Se aquilo era o que trazia o sustento, não para uma família, para 7, né? Nossa, isso deve ter sido bem desafiador para eles assim, também. Parece uma loucura, mas é a tal da fé, né? A fé, se a pessoa tem fé e pratica, ela dá resultado, né? Com Deus na frente, principalmente. Assim, foi uma loucura, mas eles entraram com o pé e a cabeça. E outra, compraram essa pintura sem saber para quem trabalhar. Foi a pior situação. Tipo assim, quando você pega uma máquina, mas eu já vou trabalhar para ele, para outra pessoa, e tá tudo resolvido. Mas era a máquina de pintura que foi comprada, isso? No caso, foi a estufa, foi a cabine, foi a pistola e tal, né? Compramos, mas a gente vai trabalhar para pintar qual tipo de peça? Não sei, não sabemos. Vamos montar e depois Deus vai prover. Desse jeito aconteceu. E quem foi o primeiro cliente? Você então, sabe, não? aí foi o X da questão. Quando a gente montou, precisava contratar um pintor, que foi o que você fez no final da sua carreira de menino aí. Exatamente. Dos 14 aos 18 eu trabalhei em chão de fábrica mesmo, né? Era a linha de produção. E aí, quando a gente estava falando aqui um pouquinho antes nos bastidores, me trouxe uma nostalgia grande, cara. Eu fui pintor de pintura eletrostática para cadeira, né? Móveis pra isso e aí tal. Mesmo. Olha isso, cara. E quando, vamos supor, alguém te ensinou a pintar quando você começou. Sim. No nosso caso, a gente não sabia nada. Imagino. Eu era muito criança, mas eu não sabia como é que funcionava. Eletrostática é um pó, né, cara? Você até duvida, como é que isso aí vai. Então, vai eu me lembro assim de pequeno ver os meus tios numa roda conversando e a pessoa falava, é um pó que gruda na peça, assim, assado. E eu nunca imaginei que eu ia ser gigante do mercado hoje, mas eu só observando aqui, até meio sem entender, né, o que estava acontecendo. E, enfim, eles montaram, foram para cima, alugaram um galpão, sem ter condição, está lá até hoje, na Avenida do Clube de Campo. Montaram o galpão, contrataram um funcionário e falou para ele assim, não precisa comprar uma tinta,
Só que a gente não tem o dinheiro. E esse funcionário, um amigo nosso, é o Pelé, ele trabalha com pintura até hoje, e ele tinha se aposentado da Margiros, que é a nossa maior referência em Porto Ferreira. Sim. E ele falou, não, então vamos tentar, todo mundo aí, vamos tentar pegar a Margiros como cliente, que a Margiros desativou e está pintando em São Paulo. Eu jogava bola na época também, eu tinha uns 10, 11 anos já, e o comprador da Margiros era o Donizete, que inclusive dá aula até hoje para os menininhos da Margiros, da parte de futebol, e juntou tudo, meu tio, esse ex-pintor, vamos todo mundo lá ver se a Margiros não passa o serviço. E graças a Deus essa foi uma grande porta, porque a gente não tinha faturamento nenhum. Imagino. Não tinha faturamento nenhum. E quando eles levaram o primeiro lote, nós pintamos, inclusive deu tudo ruim, porque a máquina não era profissional, ela era uma máquina caseira. Caramba. Olha a prova. Então tinha que pendurar as peças só em cima, não sei se você vai lembrar disso. Uhum. Às vezes você tem que pendurar embaixo, descasca, cheio de... Isso. Não era. Mas tudo isso foi bom, não foi ruim. Tudo isso a gente ralou, sofreu, teve que descobrir tecnologia, teve que descobrir como fazer essas peças curarem perfeito. Mas a Margiros gostou também da gente ter montado. Porque ela saía daqui e tinha que levar em São Paulo. Imagino. Não tem sentido. Então o pessoal falou, se vocês trabalharem certinho e as peças ficarem boas, nós vamos passar todo o serviço para vocês. Foi uma luta ali até resolver, tudo tem uma história legal, mas deu bom. Inclusive nós pintamos para Margiros até hoje. Olha isso. Tudo que eles produzem de ferro, 100% é pintado para Margiros até hoje. Olha que legal. 100% de qualidade. A Margiros não é uma empresa muito séria, então não existe gambiarra para pintar para Margiros, entende? Séria de extrema relevância no mercado. Né? Super. Faz 20 e poucos anos que a gente pinta para eles. E tem um sistema assim, de eles levam de manhã, pegam no outro dia. Algo bem diferenciado, né? Entendi. Só que através dessa empresa, a gente fala assim, tipo, o primeiro faturamento, imagina, uma família que faz 1 ano que não recebe nada, assim, muito... E depois chega um faturamento alto. Entende? Foi uma festa maravilhosa, foi um negócio surreal. E foi crescendo. E você cresceu dentro, então, desse Cresci negócio. Dentro. E ali você começou a trabalhar quando? Então, eu jogava bola. Na verdade, antigamente não tinha celular, ou o cara jogava bola, ou ele jogava vôlei, eu não sei, era só esporte, alguma atividade, né? Não tinha muito, não tinha celular, né? Então eu era viciado em jogar futebol, joguei em vários times da cidade, joguei até fora daqui também. E eu queria, na verdade, mesmo com dificuldade, eu queria jogar bola. Falei, não, acho que meu futuro vai ser isso aí. Eu preciso jogar futebol, jogar bem, para ver se eu consigo alguma coisa. Mas você jogava bem ou não? Rapaz, na sua avaliação é uma coisa, olha, né? Depois a gente vai ter que perguntar para os técnicos. O pessoal fala que eu jogava. Eu acho que eu não jogava, não. É mais fácil, eu tinha um perfil de um jogador, mas eu não sei se eu era muito bom, não. Mas eu joguei bastante lugares por aí. E eu via que eu tinha Era difícil, não era que nem hoje. Hoje eu vejo, assim, eu nem assisto muito jogo. Eu vejo que o nível de antigamente era diferente de hoje. Totalmente. Eu não assisto jogo mais, Corinthians e São Paulo, assim, eu não assisto mais. E quando eu vejo, às vezes, um pedaço, alguma coisa, sinceramente, eu falo para meus amigos assim, às vezes o cara, um cruzamento, um chute, eu falo, meu Deus, não é possível, eu estou totalmente fora desse mercado, porque não é possível. Eu acho que o nível caiu demais, sabe assim? Você sabe que... Você chegou a assistir o documentário do Senna? Saiu no Netflix? Não, mas eu vou assistir. Gostava do Senna? Nossa, Deus. Eu parei de assistir Fórmula 1 depois que o Senna morreu. Eu também. Para mim, perdeu a graça. Assim. Também. Cara, nunca mais eu assisti. O documentário, eu não sei se ele é 100% voltado para o real. Acredito que não, né? Deve ter alguma mistura ali no meio. Mas, cara, eu vivenciei aquilo assistindo, de momento de emoção, de ficar arrepiado das cenas ali e tudo. Porque você é 85, eu sou 82. A gente é praticamente a mesma geração aí, né? E a gente teve isso. E o Senna, cara, quando você começa a fazer comparações dele, por exemplo, a técnica, a dificuldade e quem eram os concorrentes dele, o cara sobe o nível até mais do que o Schumacher, até mais do que é o pessoal hoje. Que pra te falar bem a verdade... Ele ganhava todas, né? Ganhava todas. E outra, no documentário tinha um jogo sujo da FIA em cima dele, que eles não queriam. Porque o presidente da FIA, ele era francês e o Alain Prost era francês. Então, todo o apoio que podia dar... Jogava contra. Jogava, cara, super contra. No documentário é bem interessante isso. Vou assistir. E era Adoro bastidores. Netflix. Você sabe por quê? Esses bastidores eram o que a gente não via.
E a gente sabe que, né, vamos lá... E antigamente era tudo maquiado também. É. Antigamente era 100% maquiado, a mídia, tudo. Tanto que as primeiras corridas do Senna, passa até no Netflix, para você saber se ele tinha ultrapassado ou não, tinha que esperar ele passar em determinado ponto, que não tinha câmera que pegava o circuito inteiro. Era diferente. Era totalmente diferente. Era totalmente diferente. E tudo manual, cara, umas coisas bem interessantes. Eu vou assistir porque eu gosto, cara. Vale a pena. Pra dar aquele... Pra mim ficar zen em casa, eu e minha mulher, é assistir uma série, pra dar, sabe? Você tem 4 filhos. Eu tenho 4 crianças. Qual é a idade deles? Eu tenho o meu mais velho, o Cauê, ele tem 17 anos. Depois tem a Rafaela, ela tem 13. Depois tem o Davi, que é também do meio ali, ele tem 10. E o Theo, que tem 5. Ah, não, mas já dá pra assistir Netflix, então. Já dá. Eu tenho 2 em casa, um de 2 anos e um de 6 meses. Não dá. Você não vai conseguir assistir Netflix, não. Até dá, mas o tempo tá mais curto, digamos assim. Mas tem que... Mas você falando isso, então realmente a gente tinha uma referência totalmente diferente, né? Eu acho que para tudo é interessante. Mas e quando você chega na empresa? Então, eu insisti muito nisso, aí até que meu pai falou assim, Edu, a gente não tem nada, o que a gente tem vai tirar da fábrica, você precisa vir ajudar a gente, pelo menos, eu treinava de manhã, falava, vem pelo menos depois do almoço, pendurar as peças ali. Com quantos anos isso? Deixa eu ver, eu acredito que eu já estava com 15. 15, é isso aí mesmo. Com 15 anos eu fui me envolvendo mais, comecei a pendurar a peça e tal, e me apaixonei, porque nessa época, quando eu tinha 15 anos, a fábrica deu um boom. A fábrica do meu pai e dos meus tios chama Leaderpox, pintura eletrostática, e ela deu um boom. Ela começou a crescer, pintar para toda a região, trabalhava até de noite, e eu comecei a gostar daquilo lá, meio que foi abandonando o futebol, e fui entrando de cabeça, assim, fui trabalhando, trabalhei uns 3 anos, tomei conta... de todos, eu cheguei a tomar conta da fábrica inteira deles, mas quando eu estava para fazer 18 anos, o meu tio mais novo, o Amarildo, ele me fez uma proposta. A gente já estava fabricando lá dentro também móveis de ferro. Porto Ferreira não tinha esses móveis que estourou em Porto Ferreira, não tinha aqui em Porto Ferreira. O pessoal buscava na região de São José do Rio Preto. A gente comprava e trazia aqui para vender. E depois a gente começou a vender nas lojas lá em cima, que tem as lojas aqui em Porto Ferreira, na beira da pista, né? Começou a vender, aí outras pessoas foram fazendo para nós e para eles também. Quando vê, deu um boom na cidade e cresceu muito. E o meu tio mais novo falou assim, Odu, assume a fábrica, pega ela para você, a gente vai fazer um outro negócio aqui e assume essa fábrica. Então, antes dos 18 anos, eu já montei minha primeira fábrica, que foi... trabalhar com móveis de ferro. Você produzia? Produzia aparador, eu mesmo que fazia, cortava, dobrava. Como é que era a dobra? Na mão? Cara, tudo manual. Quando eu conheci minha esposa, eu tinha 18 anos. Não, então, só que eu vendia muito. Eu já montei a fábrica vendendo muito. E, sim, eu precisava ganhar dinheiro, e eu falava assim, eu tinha essa mentalidade, não, eu mesmo vou colocar a mão na massa. Então eu cortava o dia inteiro, mas produzia mais do que os caras que eu contratei. E deu muito bom também. Dentro de 2 anos a gente cresceu bastante. Aí não teve mais jeito, teve que ir contratando. Mas eu me lembro que eu chegava em casa assim tão sujo, cansado, daquele óleo do ferro, que a minha mulher falava, já tira a roupa aqui e já sobe tomar banho. Entendeu? Porque era complicado. Mas deu muito bom. Essa foi a nossa primeira fábrica. Depois nós montamos uma outra fábrica que é de cadeira de buffet. Foi um amigo meu aqui de Porto Ferreira, o Joel. E ele falou, eu vendo muito cadeira de buffet. Ele era casado com a minha prima e ele falou assim, eu não tem quem consegue fazer o que eu vendo. Eu falei, cara, sabe, eu enxergava esses lados. Peraí, o problema é ter a venda. E a fábrica não pode ser o problema. Não, nunca. O problema sempre é a venda. Eu nunca entendi que a fábrica é a solução da venda. É isso aí. E chamei ele, a gente fez uma parceria dentro de 1 ano, 1 ano e meio. Nós vendemos cadeira no Brasil, assim... demais. Nós vendemos dia e noite cadeira de buffet. Depois, nesse meio tempo, em 2010, eu decidi, como eu tinha muito conhecimento em pintura, em pistola, eu tinha muito conhecimento em estufa, onde ela dava ruim, onde dava bom. Você que botava a mão. Eu arrumava muita máquina. E um colega meu que vende tinta falou assim, por que você não monta uma fábrica? E a gente nem... falou disso, mas deixou passar. Aí o meu tio também, mais novo, também tem o conhecimento bastante de pintura. O Amarildo, ele pegou e falou, Dudu, vamos
Vamos começar a vender aí para os outros vamos só criar, vamos vender, vamos fabricar essas máquinas. Começamos a fabricar, vendemos máquina para arrebentar também em todo o país, porque a gente saiu da burocracia. Você comprar uma máquina antigamente era muito difícil, era firma muito grande. Então, jamais que o cara podia te dar um carro, por exemplo, de negócio. E era tudo banco, financiava. Então, o cara queria comprar uma máquina, mas ele tinha que ir lá no banco, pedir, pelo amor de Deus, para o banco liberar um dinheiro, penhorar o filho, a esposa, o casa, entendeu? O cachorro. Então eu falava assim, mas desse jeito não vai dar. Porque eu fazia conta por mim, por exemplo. Eu falava assim, eu tenho condição de pagar um valor X hoje, mas às vezes meu crédito é pouco ainda. Se puxar meu score deve estar até negativo, mas eu tenho condição de fazer isso. Aí eu comecei a estudar uma situação de melhorar para esse cliente. Também deu muito bom. Nós montamos em 2010 essa fábrica de máquina. E é interessante isso, porque muitas vezes você encontra um nicho de mercado que precisa ter acesso a um determinado produto, que tenha necessidade disso, até para expandir os negócios, e já está, muitas vezes, conseguindo fazer um movimento, mas é o que você fala, vou fazer uma análise bancária, uma análise de crédito, muitas vezes eu não vou conseguir fazer uma liberação, mas isso eu consigo dar alguns acessos, e isso vai fazendo com que também você se diferencie, né? É que eu falo. Foi isso que aconteceu com vocês? Foi isso. Se eu fosse trabalhar conforme todo mundo fazia, eu ia estar fabricando ainda os aparadorzinhos, sim, que era normal. Você tinha que vender só para lojistas, né? E, sabe, foi uma porta muito grande também que Deus abriu na nossa vida, esse trabalho com máquinas, porque através da primeira fábrica que eles montaram, que é a Liderpox, através daquela pintura que ia pintar para toda a região, foi surgindo muita coisa. Hoje o meu tio trabalha com filtro prensa, esse meu tio mais novo, ele é fortíssimo no Brasil com isso. O que é esse filtro? O filtro prensa, todo mundo que trabalha com produto químico precisa dessa máquina, ela parece uma sanfona assim grandona, bem grande mesmo. Então ela purifica a água para separar o resíduo e soltar. Ele é um cara bom para trazer aqui, é bem interessante. Legal. Para soltar esse resíduo, então você consegue jogar a água fora, mas ela agora limpa. Né? Então, os órgãos de fiscalizações do Brasil, toda empresa que trabalha com produto químico precisa ter essa máquina. O outro, meu tio, começou a trabalhar com empilhadeira. O meu pai começou a se envolver com loja. Então, sim, foi dando um monte de raízes essa porta. A família começou a enxergar oportunidades e foi expandindo nos negócios. Olha que interessante. A gente foi achando... Porque é normal isso, né? Eu acho que todo empresário, que ele está fabricando um produto. Eu nunca fui assim, de me amarrar com um produto só. Entendi. Se esse produto não me dá lucro, eu não insisto. Eu fecho a porta no dia. Minha esposa está aqui presente hoje e ela vai confirmar. Ela acha que eu sou até muito, muito doido. Mas assim, eu estou fabricando um produto. A cadeira de buffet, 2 anos, por exemplo. Quando ela começou a não dar lucro, porque começou a contaminar o mercado e entrar muita gente... E também foi substituída a de ferro pelas de... O ferro já não estava dando muito lucro. Era de cristal, né? Que chamava... Não, era assim, era você pegava o ferro mesmo, cortava, dobrava... Eu falo que depois as cadeiras de ferro foram sendo substituídas... por de plástico, foi. Entrou muito no buffet. Isso aí. Até hoje, né? Até hoje. E aí a China entrou muito forte... Mexer no mercado. Vende muito hoje a cadeira de buffet ainda, porque uma das fábricas eu vendi para minha irmã mais nova. Uma das fábricas, ela chama Arruda Cadeiras. Eu já tive mais. Eu tinha outra também que chamava Rafaela Cadeira de Ferro, de buffet, né? Também vendi para um amigo meu em Limeira, seu Vanderlei. Mas assim, eu quando via que ela já não ia cobrir meu custo, porque meu custo era alto, eu precisava vender ela para alguém que ia começar com o custo pequenininho de novo, com pouco funcionário ali, ele ia ter lucro. Entendi. Porque naquele patamar já não dava lucro mais também. Eu chegava em casa e já falava, Priscila, vamos fechar a porta ou já vamos vender? Mas 2 anos trabalhando em marketing, em tudo, vamos vender. Já fiz uma projeção para frente aí, não vai dar certo. Já vou parar agora. Olha. Entendeu? Isso. Então eu não me apego. Porque eu via muitas pessoas, isso é muito interessante, eu via algumas pessoas conversar com os meus tios na fábrica. E eu, desde pequeno, eu sempre acompanhei os mais velhos para tentar colher informação. E aprende demais com isso, né? Pelo amor de Deus. Isso aprende muito. E eu vi as pessoas, eu estou fabricando cerâmica, por exemplo, que é a nossa capital aqui. Eu estou fazendo, mas eu estou ferrado, eu estou quebrado, E eu ficava, mas caramba, esse cara ganhou dinheiro a vida inteira.
que está acontecendo? Eu ficava escutando. E o cara, ó, eu peguei uma maré boa de 6 anos, fabricando louça, e depois eu peguei 3 ruim, 4 anos ruins. E esse ano comeu minha casa, comeu meu prédio, comeu meu barracão, comeu meu carro. Então eu pensei assim, não, isso aí eu não vou fazer. Isso aí eu não vou fazer. Se o meu produto que eu estiver fabricando estiver ruim, eu vou parar no dia. Mas eu não vou deixar ele comer o que eu ganhei. Entendeu? Eu faço isso até hoje. Mas logicamente que você também vai tendo produtos novos para que você também não fique sem nada. Sim. É isso? E isso você, naturalmente. Mas chega uma hora também que é o produto, em geral, é no país que ele fica ruim. Por exemplo, cerâmica, todo mundo tem 1000 itens. Aí eu estou fazendo prato, agora eu vou fazer xícara, amanhã depois eu vou fazer um vaso, como esse aqui da decoração. Mas você tem 1000 itens e esses 1000 itens não vende. Ou vende ruim, margem baixou lá embaixo. Então, assim, o empresário, no meu modo de pensar, ele precisa entender se ele vai ficar naquilo ou já pesquisar outras coisas, porque todo ano tem alguém que está vendendo bem. Tem. Todo ano tem alguém que está dando bom, né? Mas não é fácil isso não, hein? Não, é difícil. Até porque... Você é meio doido. Não sou doido, mas tem que ser visionário, porque se você está muito nichado também, você acaba não tendo essa oportunidade. Porque o foco, logicamente, é fazer com que o teu negócio dê certo. Você vai buscar otimizar, por exemplo, de produção, vai investir mais em marketing, tem que melhorar a parte de vendas, enfim. Você tem que fazer todo o meio de campo ali, criar uma cultura empresarial, porque isso tudo está envolvido quando a gente fala de negócio. Não é tão simples assim não, Eduardo. William, eu tinha medo de fazer isso que você falou. Por exemplo, eu tinha ganhado dinheiro 2 anos. Aí o 3º ano começou a ficar ruim. Aí eu tinha que sustentar toda aquela equipe grande, aplicar mais. Nessa hora já tinha que ir embora um terreno, uma casa, como todo mundo faz, é normal. Faz, Mas eu falava, não vou vender. Eu peguei um trauma assim de ver essas pessoas falarem. E eles foram vendendo algo, foi vender outro, foi vender... E não voltava mais. Não volta. Então eu era muito assustado com isso. Eu sou até hoje assustado. Eu prefiro fazer um estudo forte ali, se vai conseguir ter venda para frente. Se não tiver, eu paro. É uma loucura que eu estou te falando. Muitos empresários vão achar que eu sou doido. Mas eu paro. Se eu perceber que não vai ter venda, eu paro. Eu paro. Foi o que eu fiz. Até então, isso não serve de receita para ninguém. Para mim deu certo. Para mim deu certo. Só que, outro detalhe também, eu nunca fiquei focado só no meu negócio. Eu sempre mexi com carro, compra e venda de carro, mexo até hoje. Então, a gente compra um carro importado, vende, não só importado, a gente mexe no ramo de carro, tem parceiros grandes com isso. Você consegue entender a tendência ali de tudo. Vou surfar naquilo. Por exemplo, tem um parceiro muito grande meu, que é o Joel. Ele é de São João da Boa Vista, um amigo, né? Se tornou um grande amigo. E tudo que a gente trabalha com carro, caminhão, por exemplo, nas nossas negociações, a gente pega avião em negócio. É uma coisa que está fora da realidade de 99% dos brasileiros. Sim. Então, a gente pega avião, compra o avião, vende o avião, pega em negócio o avião, vende esse avião. Então, quer dizer, a gente não... Barco, lancha... Então, eu não fico preso só naquilo que eu faço. Eu mexo com muitos outros ramos também. Isso diferencia e abre um pouco a nossa cabeça também. Abre um pouco. Tá, mas vamos lá. Preciso entender de bastante coisa com isso, né? Porque, por exemplo, eu vou pegar um avião. Cara, como é que eu compro? Eu nem sei como é que compra um avião. Não faço ideia de então, como. Eu também não sabia. Eu faço parte dos 99% da população brasileira que não tem acesso a comprar um avião. Mas eu não faria nem ideia, cara, de como que eu compraria um avião, cara. Por exemplo, eu peguei um avião num negócio. Vou comprar um carro, eu vou ver se o pneu tá bom, né? Se tá muito rodado. Agora, o avião você mede como? Então, mas a parceria que faz toda a diferença. Quando você tem uma fábrica e você fica lacrado ali dentro dela, você levanta cedo, vai para a fábrica, volta... depois você volta depois do almoço e volta 5h30. E só aquele ciclo, você fica muito atrasado. Você sabe uma coisa que eu conversei esses dias com um cara que ele trabalha com vendas, tal, mais treinamento. Ele diz o seguinte para mim, falou, cara, o empresário ele anda muito sozinho. E esse que é o perigo. Mas é verdade mesmo. E esse é o perigo, porque a gente está no nosso dia a dia resolvendo um problema que acontece dentro dos nossos negócios. E a gente está sozinho.
É difícil você pegar o telefone e falar assim, vou falar com o Eduardo agora, vamos ver o que ele pensa sobre isso. Por 2 motivos. Primeiro, que eu não sei se o Eduardo tem tempo. E segundo, eu não sei como é que o Eduardo vai julgar essa minha dúvida, entendeu? Porque tem disso. A gente tem o ego que tá envolvido, não é? Tem. Aqui na nossa cidade tinha muito disso. Eu tenho amizade com praticamente todos os empresários da cidade, praticamente quase todos que eu conheço, a gente mantém uma amizade até hoje. E outra coisa que eu quis quebrar também era isso. Por exemplo, o cara tem uma cerâmica, é amigo de outro cara, e então eles vendem lá o prato a R$15. Um exemplo. E eles conseguem vender aquele prato a R$30, o dobro do preço. Aumentar a margem. Mas eles ficam numa guerra, sempre foi isso no comércio. Então um coloca R$14,50, aí o outro coloca 14, o outro vem com 13,90 e vai só baixando, quer dizer, a margem só vai baixando. E por ter amizade com todo mundo, vou te dar um exemplo de quando eu vendia cadeira. Ficava fácil, porque eu tenho amizade com o Samir, da Móveis Porto Ferreira, por exemplo. Eu ligava para ele, Samir, não vamos vender essa cadeira nesse preço, não, vamos aumentar um pouquinho. Né? Eu conhecia uma outra pessoa que era um primo, vamos aumentar a cadeira de 50 para 60. Sabe, a gente conseguia fazer isso. Vai dar bom quem conseguir entregar primeiro, mas não vamos ficar tirando margem. Né? E quando eu comecei a fazer máquina, a nossa máquina foi muito aprovada. E aqui em Porto Ferreira todo mundo tinha deficiência com cura homogêneo das peças. Todo mundo sofre até hoje. Então, a gente nunca se limitou nisso. A gente ia no próprio concorrente e falava, a tua estufa está com problema. Ela não cura perfeito, você está tendo problema, não está? Eu já estou sabendo. Vamos trocar, vou catar a tua estufa velha e vou colocar uma profissional. Mas eu fazia isso para o meu concorrente. Quer dizer, então não podia ter essa barreira. Sim. O sol nasceu para todo mundo. Então, eu fiz muito disso, inclusive eu tenho amizade com todo mundo por conta disso. Eu não fiquei fechadinho, não fiquei limitado, procurei abrir minha cabeça e, em vez de criar, por exemplo, um muro, eu procurei criar uma ponte, que é o caminho, né? É o canal. Eu acho que tem tudo a ver, cara. A gente não pode ficar só olhando como concorrente. Se a gente entende-se como parceiro e você também conversar do mercado, porque... É isso que acontece. Você está no mercado que tem uma certa concorrência, se todo mundo for brigar por preço, o que vai acontecer? Você não consegue manter qualidade, primeira coisa. Você não consegue manter nunca. Não consigo manter qualidade. E isso que as pessoas... Lógico, para o consumidor final é bom pagar barato? É, mas depende. Depende. Vamos pensar que a Ferrari e a Lamborghini começam a brigar por preço. Vão conseguir entregar a qualidade que tem? Ou, como você falou, avião. Empresas de avião vão começar a brigar para quem vende mais barato. Na verdade, não tem sentido isso. Eles querem vender o quê? Eles brigam mais por tecnologia, sim, por logística, sim, por entrega, prazo. Isso aí sim que faz a diferença. Agora, brigar por preço não tem sentido. Não faz sentido, até porque você não mantém qualidade, cara. Como a gente tem todo esse know-how e conhece todo mundo, eu também não sabia o que fazer com esse avião, por exemplo. Então a gente ligou para um, ligou para outro, um conhece o outro, e através dessa rede de amizade, um pessoal de São João da Boa Vista falou assim, fala o seguinte, então vamos buscar esse avião, aqui nós temos um monte de piloto, a molecada, tudo nova, tudo piloto, querendo buscar o avião até de graça. Eu vou só para buscar o avião. E vamos colocar no hangar, aí eu comentei com a minha mulher, não vai ter jeito, agora vamos ter que... De final de semana dar uma volta lá no avião, né? Com o avião para nós. Mas quando o avião chegou, em São João da Boa Vista, ele chegou, é tão novo o avião que nós pegamos, que o próprio dono do hangar comprou. Olha isso. Então, assim, eu peguei todos os requisitos antes de fazer a negociação com ele mesmo. Vê isso, vê aquilo, mas é uma lista, é um checklist tão grande. Nada, imagino. Que você não, nossa, cara, eu não dava nem para ler. É tipo assim, umas 100 folhas. Não, e isso tudo muito técnico. É muito complicado, não é uma negociação fácil. Mas aí você tem que mandar um avaliador para isso, uma pessoa que entende. Aí nós entramos em contato lá, e outra, é uma rede tão fechada que, vamos supor, estava na Bahia esse avião. O cara daqui já entrou em contato com um de lá, falou, já até conheço o avião. Foi uma empresa do amigo meu que restaurou e tal. Então, sabe, você vai fazendo amizade, vai conhecendo. O avião chegou, vendeu, antes de chegar ele vendeu. Caramba. Vendemos ele antes de encostar. Esse avião não deu tempo nem de dar uma volta. A volta vai ficar para outro dia. Vai ficar para outro dia. Não teve jeito. Cara, que interessante, né? Ter essa visão, toda essa previsibilidade do que pode acontecer com o mercado e surfando nessas ondas. Isso é bem bacana, mas não é todo mundo que consegue. Não, é difícil. Não é todo mundo que consegue. Você tem que estar muito bem antenado e também tem que ter desapego. Eu me lembro uma vez, cara, uma pessoa me ofereceu um produto...
O que era esse produto? Era um óculos protetor solar, com protegia do raio UV, mas ele não era um óculos, ele era um protetor mesmo, pequeno assim, era uma lente pequena e você colocasse, parecia um alien com ele. E as pessoas já tinham vendido carro, vendido a casa, vendido muita coisa. Então tem muita gente que também tem que tomar cuidado com isso, porque você tem um sonho, você acha que vai ser um produto extremamente inovador e não tem nada a ver com... O mercado não está aceitando. Né? Eu falo que assim... Você gosta de um produto e ele não vai pegar. E o apego é tão grande que aquela coisa, eu não vou largar isso. E você morre e no final você ficou sem nada por conta daquilo que você queria tanto. Então, logicamente, tem que entender de mercado. Não é só por amor à coisa, né? Às vezes você gosta, outra pessoa não, né? William, tem um amigo meu de Araraquara, ele foi para a China, por exemplo, o pessoal da China tá indo, você vai na China, volta encantado. Porque tem 1 milhão de vou coisas. Trazer tudo que eu puder. Mas às vezes você gostou do produto. Às vezes o produto não vai ser bem aceito. O colega meu chegou e inventou, ele chegou lá, não achou nada. Ele me procurou para comprar uma pintura e ele foi lá, não achou nada. Foram 7 homens. Cada um era gerente de uma parte de umas fábricas, juntaram numa mesa de bar e falaram, vamos para a China? Vamos. Chegou lá, eles não ficou atrativo. Nada deu bom. Mas eles perceberam que tinha um monte de motinhas que andavam na rua com motor, que nem a mobilete antiga. Sim, é da sua época, eu sei que é, né? Meu sogro está reformando a mobilete agora. Ele faz por hobby isso aí. Eu tenho para vender para ele. Eu tenho 4 Zera para vender para ele. Ixi, já vou... Eu vou te mandar as fotos depois. Ele pegou e foram lá e voltaram. E, gente, nós não conseguimos nada. Nossa, e agora perdemos a viagem, porque é caro, né? Chegou, depois tomando uma cerveja lá, eles na mesa do bar, falaram assim, e aquelas motinhas, que legal, né? Os caras, a motinha. Vamos trazer essa motinha. Inclusive, na negociação, eu peguei 36 motos dessas. Eles foram na China, desenvolveram essa motinha. Ela tem, por exemplo, ela fazia 70 km com 1 litro. Que isso? Ela tem 5 marchas. Ela já é aprovada na China desde 1960. Motorzinho da Bis. Não, um espetáculo. E não precisa ter carta. Então, qualquer pessoa que tem dificuldade, um senhor, uma senhora e tal. Pode usar. Enfim, eles apostaram tudo que tinha, saído das empresas, pegaram os acertos e foram lá e compraram. Chegou no Brasil, primeiro mês não vendeu nada, porque não é fácil, né? Não. Segundo mês, nada, a fábrica, porque para vir, tem que vir toda desmontada. Se ela vem montada, é um preço. Se ela vem desmontada, é bem mais em conta. Então, eles montaram o setor de montagem, super legal. Mas 3, 4 meses não venderam nada. Gente, e o que nós vamos fazer com 1000 motos? Aí, inclusive, eu peguei essas na máquina e tal, e vendi aqui em Porto Ferreira. Eu vendi as 30 aqui numa semana, 36 motos, vendi numa semana. Vendi porque já vendi para um, para outro, fui ajeitando, vendi. Aqui em Porto Ferreira virou uma febre essa motinha. E depois eu liguei para ele e falou, e aí, pegou a moto aí ou não? Porque aqui, ele falou, tá todo mundo ligando da sua cidade e querendo comprar essa moto. Tá todo mundo ligando porque você empesteou aí a cidade. E depois desse dia, ele falou, agora estourou. Eu vendi uma... Ela não estourou em cidade grande. Por exemplo, São Paulo. Quem que vai pegar uma marginal com uma motinha para ser uma Garelli? Então, você entendeu? Sim. Mas toda cidade de interior, ele estourou. Ele fez um trabalho, então, e ele focado em cidade grande, ele desistiu da cidade grande e foi... Aí ele estourou. Hoje é enorme. Está até em Manaus. Ele decidiu mudar de Araraquara e foi para Manaus. Para reduzir mais a importação. Mas aí continua trazendo... A mesma motinha. E só monta aqui. Só monta em Manaus. Olha que legal isso. Mas você vê, então, quer dizer, ele pensou algo, o mercado virou sempre... O produto foi bom. Só não achou... Só que arriscaram, hein? Arriscaram, todo mundo colocou o que tinha. Não, porque imagina assim, você está concorrendo com Honda e Yamaha, que são marcas que já estão consolidadas. Outras que também vêm da China, não é tão simples não, né? Por isso, como que você vai bater com uma Honda? Estava entrando a tal da Shinerai, só que é tudo moto documentada. A vantagem deles é que a motinha não tinha documento, então ficava fácil de vender. Quando ele me ligou, falou, nós estamos apavorados, não sabe o que vai fazer. Eu falei, aqui eu já vendi tudo. Ainda brinquei, né? Será que não tem que trocar o vendedor? Não, brinquei na época, né? E ele falou, não, a gente tá vendo que em São Paulo não entra, Rio de Janeiro não entra. Aí eu falei, tenta cidade pequena, pô. Minha cidade tem 50, 60 mil habitantes, quem sabe não é isso. Bom, mas na veia. Mas é isso na também, veia. Né, cara? Você tem que estudar. Aí é a hora que o marketing entra nesse negócio, né, cara? Precisa saber qual que é a praça, quem são os meus clientes, qual que é a capacidade de Por que o cara não tira a carta? Quem que não consegue tirar a carta? Então é esse público, né? É isso aí. Pô, deu muito bom e é isso que eu falo. Se a gente ficar preso num negócio só... Hoje eu trabalho
100% com a máquina de pintura eletrostática. Trabalho também com carro. Mas Montamos... Você tem loja de carro? Não, assim, os meus parceiros têm. A gente não tem mais a loja física. É que você pega... Já tive aqui em Porto Ferreira. Você pega o carro e repassa, é isso? É mais ou menos assim. Se você pega o carro e sai vendendo para lojista, é muito ruim. Então, a gente encaixa nas lojas dos parceiros. Como se fosse um consignado. Para não perder essa margem que do jeito que o carro vem. Né? Claro. Então, a gente trabalha com carro, montamos o podcast. É verdade. Que é uma outra coisa. É o Pode Crer, né? É o Pode Crer. Inclusive, você está convidado, William. Opa. Você já é o nosso convidado especial ali para a gente. Aí eu que vou te entrevistar. Legal. Tá bom? Vamos lá. Quero saber como é que foi lá no Paraná. Vamos. Quero saber tudo. Inclusive, aproveitar aqui a oportunidade, nós estamos finalizando a reforma. Daqui uns dias a gente vai estar reinaugurando o Pode Crer. Depois que você faz vários amigos de vários setores, fica fácil. Por exemplo, você vai fazer um negócio alto e vai entrar uma casa. Mas você tem um amigo que trabalha no ramo imobiliário. Ele vai te ajudar a vender essa casa fácil. Ele já tem as fontes de onde distribuir. Sim. Então, o segredo é a amizade. É o network que fala hoje em dia, né? Famoso relacionamento. Não tem jeito. Sabe o que foi interessante? Essa semana eu fiz aniversário, né? Meus parabéns. Na quarta-feira a gente está gravando, a gente sempre grava na sexta aqui. E eu recebi uma mensagem de um amigo lá do Rio Grande do Sul. Falo amigo porque a gente não se vê há muitos anos. E, quer dizer, eu vi ele 2 vezes na minha vida. Se tornou um amigo. Isso já tem mais de 20 anos, cara. E a gente conversa de vez em quando e tal. Então, como é que é interessante a gente ter um bom relacionamento? E ele trabalhava, na época que eu trabalhei com mídia impressa, que foi jornal, né? E ele também trabalhava nesse segmento. Tanto que eu fui até o jornal lá de Caxias do Sul, e ele que me recebeu, que ele era o gerente de mercado de leitor, como eu fui no Paraná e fui aqui também em Ribeirão Preto. E eu fui aprender lá com eles, muita coisa que eles faziam. Eles tinham um jornal em Caxias e tinha em Canela. Ali, próxima. Gramado e tal, né? Foi muito legal a experiência que a gente teve lá para conhecer. E isso é importante também, eu acho que os empresários deveriam fazer, conhecer um pouco do segmento, trocar ideia, você estar junto. Eu acho que essa junção, igual você falou, vamos juntar quem são as pessoas, vamos conversar, vamos ver o que deu certo para você, o que pode dar certo para mim. Porque, por exemplo, eu tenho clínica odontológica, mas eu tenho certeza que algum processo que eu faço ou algum processo que você faz dentro da sua empresa, eles vão se conflitar e pode ser que ajude, mesmo sendo de segmentos completamente diferentes. Porque processo não tem a ver com produto, né? Tem a ver com a forma com que eu faço, com a forma com que eu conduzo e o resultado que eu tenho com isso. Então, é muito legal. A ideia sempre foi essa, é fazer amizade. Você falou de Caxias. Caxias é a sua empresa que mais vende em Caxias, que é o segundo maior polo industrial metal mecânica do Rio Grande do Sul. É fortíssimo. E ali em Caxias, eu reino ali, porque eu vendo para muitas pessoas. E quem vende o meu produto em Caxias são meus próprios clientes. Eu não ligo para ninguém em Caxias. Assim, toda venda que vem da região são um amigo e são muito fechados o pessoal do Sul. Mas são fechados para valer. Só que eu vendo muito no Sul porque eles que me indicam. Porque é a questão da amizade, né? Ou tem um amigo em São Paulo que ele fabricou a máquina de primeira e tal. Então a gente faz... É o que eu estou te falando. É amizade. O Eduardo, e uma das coisas que a gente quer fortalecer aqui com o podcast, com o Pod Negócios, é justamente isso, cara. É mostrar a força que o interior de São Paulo tem na entrega de produtos e também de máquinas e tudo isso. Porque muitas vezes a gente fica focado achando que tudo é produzido na capital. E quando não, cara, o interior de São Paulo é muito forte. E trazer pessoas como você aqui, é isso que faz fortalecer o que a gente tem de missão do nosso podcast, sabe? É inspirar mesmo, falar, cara, dá certo. Dá certo. Não é porque você está numa cidade de 50 mil habitantes que você não pode ter a maior empresa, por exemplo, de marketing. Sim. Eu não sabia que isso era possível, até começar a conversar com as pessoas, né? Então, eu conversei com diversas pessoas aqui, cara, e como foi interessante. E é isso que eu acho que a gente precisa mostrar, fortalecer. É dizer que não, nós temos capacidade. Não é à toa que eu escolhi Porto Ferreira para estar aqui, para investir, para recomeçar a minha vida. Cara, eu saí do Paraná. Veio a minha esposa, até então era eu e minha esposa e um gato. Depois
passou a ter Já tem 2 filhos. agora veio mais um gato e mais 2 filhos, né? Então, quer dizer, eu tô construindo minha vida aqui, mas foi à toa isso? Não, cara. É escolher o lugar e falar, não, eu vou investir, é um lugar que é promissor. Então as pessoas precisam ter isso. E muita gente tem medo de empreender. Muita gente tem medo de fica amarrado, de né? colocar cara, tem ideias boas, tem capacidade, tem potencial e fica com medo. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui, é mostrar que não, vamos para cima, vamos fazer acontecer. É fácil? Não, não é. Do jeito que você está falando, não, hoje eu pego avião, carro importado, se a minha empresa não der certo eu fecho ou abro outra. Tá, parece ser simples, né? Não é bem assim. Não, que a parece ser funciona, simples. Assim, né? hoje eu tenho até medo de mim, de tão solto que eu fiquei. Mas não foi do dia para noite. Não, isso. não foi. Olha o que você vem me falando. Olha, com 15 anos eu comecei, aí eu estava lá escutando o que alguém dizia, eu estava verificando que, pô, não é isso que eu quero para minha vida. Você foi construindo seu conceito antes Claro. de você tomar essas atitudes, não é? Claro. Não é do dia para noite que eu vou começar. Não. Não é assim. Crescer no interior, eu acho que hoje é melhor do que crescer na capital. Eu tenho empresa em São Paulo, eu tenho empresa em Curitiba, estamos organizando de montar uma em BH, Belo Horizonte. Mas é a empresa da Líder Máquinas? É uma fonte da Líder Máquinas, é uma pintura que a gente pinta para terceiros. Ah, entendi. Né? Estamos montando agora a outra empresa que vou fabricar tinta em pó. Nós vamos fabricar bacana. tinta em pó, Mas inclusive onde isso? aqui em Porto Ferreira mesmo. Porto. Inclusive o pessoal está lá montando a máquina nesse momento. Então o que acontece? Eu fiquei muito solto. Chega em dezembro, a minha esposa assim, olha, esse ano você não vai montar mais nenhuma. Ela está aqui comigo, a Priscila Piscinati, e ela fala, ó, chega. Então só essas fábricas, é uma luta tomar conta, que você sabe que não é fácil. Lógico. Então chega. Aí eu prometo para ela, com o dedinho cruzado. Eu falo, tá bom, eu te prometo, a gente não vai montar mais nada. Mas por ser muito solto, daqui a pouco, Priscila, tem que ir lá assinar os documentos que montou mais uma. Mas eu não falei que não é para montar mais empresa. Então é sempre assim. E a Priscila daqui, ó, tá confirmando tudo isso. Sobra tudo para ela. Mas a Priscila te ajuda. Ajuda muito. Ela é meu braço direito, esquerdo, pé, cabeça. Esposa, cara. Minha esposa ela também me ajuda em tudo. Tá comigo e é o tempo inteiro. E a gente precisa disso, né, cara? Não, na verdade, eu não conseguiria chegar na onde eu cheguei se a Priscila não me ajudasse. Então, ela é tudo na fábrica. Eu sou só o vendedor. Na verdade, dali para trás, é ela que faz tudo. Olha aí. Na verdade, eu não faço nada, né? Vou contar a verdade para vocês aqui. Mas, por exemplo, a Margírio, você falou de empresa no interior. A Margírio é a referência no país do que ela faz. E está aqui em Porto Ferreira. A Margírio concorre com as grandes marcas, né? Mas a Margírio é praticamente a maior. É a maior? Ela é a maior. No segmento dela, ela é a maior. Caramba. O meu ramo de fabricação de máquinas de pintura eletrostática estacionária, que é o nome dela, eu sou o maior do Brasil. Nós somos o maior. A Líder Máquinas é a maior empresa do país. Entendeu? Eu vendo para concorrente, para eles revenderem meu produto. Perfeito. Então a gente não tem inimizade assim. A grande maioria fora do estado, por exemplo, eles compram o nosso produto e revende. Entendeu? Eduardo, e como é que você conseguiu chegar a ser o líder de mercado? Porque eu vou voltar agora a um pouquinho que a gente estava falando. O medo de empreender, de arriscar, ele é latente para todo mundo, né? Logicamente. Mas como é que... Você imaginava que você ia chegar aonde você chegou? Isso já estava dentro de você? Você falou, não, é um desejo e eu quero e eu vou fazer e nada vai me segurar ou não? Foi consequência? Não, eu fiz um curso uma vez chamado Mastermind. Também nem me lembro. Eu estava fabricando ferro ainda, não era nem a cadeira. E ali na hora do curso eu falava assim, o que você quer ser daqui 5 anos? Eu já vendia alguma coisinha de máquina. E eu coloquei no meu coração que eu queria vender máquina para poder viajar e conhecer o país e o mundo. Inclusive, a gente vende fora do Brasil também, a gente instala fora do Brasil. E coloquei aquilo no meu coração. Falei com a minha esposa, fiz uma carta e eu só ia abrir aquela carta, sei lá, depois de 5 anos, nem me recordo direito. O que você queria ser? Foi um curso muito bacana. E eu coloquei no meu coração e fui para cima com força. Eu trabalhei. Teve uma época da minha vida que eu fiquei uns 3 anos. O começo, né? Eu produzia, ajudava a produzir, ia levar, instalava, dava o curso e voltava. Fiquei uns 3 anos da minha vida fazendo isso. Mas, não, acho que foi até mais. Acho que foi uns 5 anos fazendo isso aí. Só que nisso, eu tive que trabalhar muito, muito mesmo. Dia e noite eu viajava. Eu mesmo viajava dia e noite.
E tudo tem um preço a se pagar, né? Muitas pessoas não faz isso, nem quer fazer isso. Mas para você crescer, há um preço, e um preço muito caro. Hoje eu não viajo tanto assim, né? Mas eu dou muito curso no país inteiro sobre pintura. Dou curso, tem um canal no YouTube, o Líder Máquinas e Equipamento de Pintura Eletrostática, que é muito forte. E através desse sacrifício que eu fiz também, eu colhi os frutos. Eu colhi o resultado. E hoje, todo lugar que eu montei lá, por exemplo, fiz uma amizade há 10 anos atrás, os caras me consideram como amigo. Mandam mensagem. Eu vou te contar uma. Esses dias eu fui andar de moto de trilha. E tem um amigo meu que na verdade, é um sacana, né? Falou assim, andar de moto é facinho, vamos lá, tal, compra roupa, bota. Pô, é facinho. E eu, todo mundo tá andando, eu vou andar também. Mas eu sofri tanto. Saímos de São João da Boa Vista, 7 horas da manhã. Foi esse amigo que mexe com carro, Joel. Ele é sacana. E me enganou. Não, é facinho. Beleza, nós vamos subir o morro, mas é tudo tranquilo. Me colocou em cima de uma moto, mas eu sofri tanto esse sábado. Mas sofri. E fizeram, assim, eu sofri muito. Era para voltar 11 horas, nós voltamos 3 horas da tarde, tanto que eu sofri. Eu caía e tinha que subir uma pedra, eu não conseguia e caía. Não, sofrimento. Eu achava que eu era andador de moto. Andei com meu filho no meio do mato e achei que era andador de moto. E ele me judiou tanto, nem todo mundo rindo, zoando, porque já fazem isso de propósito, eu não sabia. Eu descobri depois, pega 10 andadores de moto bom e coloca um ruim. Coloca um ruim só para sofrer. E eles ficam fazendo vídeo e tal. Cheguei na casa dele 3h30 da tarde, já fora do ar, sem comer. Tal. E a minha esposa brincou, eu cheguei e caí pro chão, né? E ela filmou e brincou assim, você não quer mandar de moto? E eu, nunca mais vocês me pegam. Nunca mais. Eu juro por Deus, vocês não me pegam mais. Todo mundo fala isso, daqui a pouco você anda de novo. Não. Eu não. Eu passei mal, no meio da trilha, eu tinha acabado de comprar uma moto. Eu no meio da trilha eu chamei meu amigo assim, já fora do ar. Falei, a moto tá aqui, eu tô indo embora de pé. De pé eu caí. Andando de pé eu caí. E eu falei assim, a moto tá aqui, pega para quem quiser ou joga no meio dos... Porque os buracos são tão grandes, se você errar, você cai e ninguém te acha mais. Nunca mais. O negócio é sério, cara. E os caras tudo rindo, já acostumados, né? E eu fui embora, abandonei a moto e vim embora. E eles andavam com a moto e voltavam a buscar a moto de novo e levava para mim. E só sei que eu fiz a metade da trilha com a moto. A outra metade eu fiz a pé. Foi uma caminhada. E caí ainda de pé, escorreguei. Tanta água que tem. Só que quando postou esse vídeo, deu... acho que foi 100 milhões de visualizações. Foi um negócio absurdo no mundo dos caras de trilha. E os meus amigos do Brasil inteiro, assim, os caras que eu conheci, nossa, cara, naquela semana mandavam o meu vídeo, tá bombando esse vídeo. Ô, Duque, é você? Não é eu, não. É você sim. É você sim, não sei o quê. Você tá entendendo? Então, quando você faz uma amizade sadia, um negócio sadio, que foi o que eu procurei, eu quis isso. Eu quis conhecer o Brasil inteiro e ter uma amizade em todo lugar. E foi o que eu fiz e trabalhei muito e deu certo fazer isso aí. Tá, mas a pergunta não é nem essa agora. E aí, vai andar de moto ou não? Nunca mais, cara. Ó, se você for na minha casa agora, deve ter umas 4 motos de trilha. Mas eu não ando, não. Não me pega mais, não. Mas eu sofri muito. Depois eu vou te mandar o link, William, pra você ver. Eu quase chorei na trilha, cara. Eu pensava... E tinha um amigo nosso que foi antes, o Maze. Ele chama Maze Platini. Olha o nome que a mãe dele deu pra ele. Maze Platini. Que era o jogador francês, né? E ele foi uma trilha antes e chorou. Então, quer dizer, ele já está preparado emocionalmente. Ele chorou. Aí, no meio da trilha, ele falava assim, rapaz, eu não posso chorar. Se eu chorar, eu vou ficar né? Então, eu não posso, tem que... O foco é você hoje. Mas eu não chorei, não. Passei a trilha, mas eu não chorei, não. Mas você sabe assim, eu sempre gostei de moto também, cara. Vou te contar uma agora de final do ano, né? Meu sogro é apaixonado por moto. Meu sogro, lá no Paraná, ele vem... Coitado, quem sofre é a minha sogra, né? Vai na garupa. Tem que vir de lá para cá? Não tem coragem. Ser companheiro com ele. Então, são 680 quilômetros e ele chega aqui, ele tem 65, fazer 66, acho que é isso que é agora esse ano. E ele chega aqui e ele fala assim, vamos amar um pouco? É assim, meu sogro não reclama. É uma coisa incrível, incrível. Tá bom, e meu cunhado falou, vamos comprar moto? Que eu queria fazer uma viagem com meu pai e tal. Ah, cara, acho que viajar de moto é legal. Mas eu também nunca tinha feito viagem. Sempre achei legal ver o pessoal na estrada, aquela coisa toda. E tem uma vibe mesmo do motociclismo ali. Sempre amigos meus fizeram isso. Tá, beleza. Comprei uma moto. Comprei a própria moto que era do meu sogro. Mandei revisar. Tal. Meu sogro comprou uma outra moto. Meu cunhado comprou uma moto. Nós vamos fazer o passeio de 3 trilhas.
que era trilha. Você falou de trilha, de 3... nossa, como... cidades assim, serras, né? 3 serras. Serras. Então a gente saía lá de Araruna, lá no Paraná, pertinho de Maringá ali, passava até por Maringá, descia a região de Ponta Grossa, ia para a Serra... É uma região de serra. Não, mas a gente ia para Serra do Mar, que desce lá depois de Curitiba, ia passar por Santa Catarina, de Santa Catarina a gente ia para Florianópolis, do comecinho, Florianópolis, fazia Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco e voltava. Quer dizer, um passeiozinho de 2.000 quilômetros. Passeio de 2.000 quilômetros. Não faço isso nunca, eu não faço. Não, tudo bem. Só que assim, para tudo na vida você tem que ter planejamento. Primeiro dia deu tudo errado. O bico da Vocês moto... foram em quantos? 3. Os 3 que nunca tinha feito uma viagem dessa. Só pra você entender. Nossa, só vai dar ruim. O primeiro dia já dá problema no bico do pneu da moto do meu cunhado. Uma moto importada, no meio da estrada lá no Paraná, 70 km de Ponta Grossa. Ponta Grossa não tinha concessionária, tinha que ser só em Curitiba. Dia 26 de dezembro isso. Um dia bacana para dar problema, né? Todo mundo fechando. Bom, enfim, cara, assim, deu tudo ruim. E no último dia a gente conseguiu fazer as 2 serras, que era do Serra do Rio do Rastro e a Serra do Corvo Branco. Serra do Corvo Branco até tá fechada para reforma. Cara, é muito gostoso, mas é muita adrenalina, igual você falou. Pô, buraco você cair nunca mais ninguém te acha, né? E tu não conhece a pista. Não, e é cheio de perigo. buraco, cara, carro passando, uma loucura. E na volta nós rodamos 1.000 quilômetros no dia. E aquela sensação, cara, que nunca vai chegar. Sabe aquela coisa assim? Acaba nunca. Chega. Você chega todo dolorido, todo morto. É que nós não fizemos vídeo, mas senão ia ter... Acho que o pessoal que está acostumado ia dar bastante visualização. Ninguém me pega mais que isso aí. Todo empresário gosta de ter uma moto, sei o quê, né? Eu vou te falar. Larga a mão. Eu não vejo a hora de fazer outra viagem. Não, cara. mas é assim, agora eu posso te falar também. Cara. Sofri muito. É legal. Mas depois passou um tempo, acho que eu quero sofrer de novo. É legal isso aí, é legal. Mas depois eu coloquei a cabeça no lugar e falei, não, deixa quieto. Correr atrás disso aí, não. Vale a pena. Mas que bacana, Maravilha. cara. Então você vê, construir relacionamento, network é o que faz a diferença mesmo, né? E isso vai te dando oportunidade para outras coisas. Sempre, sempre, sempre vai abrindo portas. Eu acho que o network é o que mais dá influência aí para que a gente faça bons negócios, né? E o que você que você falou, e eu sou vendedor desde os meus... Acho que desde quando eu nasci, eu não sabia. Quem é vendedor já é fui vendedor. vendendo, né? Mas eu acho que tem muita gente que fala assim, tem gente que nasce vendedor, acho que não tem nada a ver. Porque vendas também você tem que estudar muito. Tem. Técnica, você tem que ter processo de vendas, tem que respeitar tudo isso, porque não é só vender. Porque antigamente tinha aquele estereótipo do vendedor que era o cara que contava piada, né? O cara bacana, era o cara engraçado. Contou a piada e fez a venda. Fez a venda. Hoje já não é mais, não tem nada a ver mais isso. Tem que ter um conhecimento. Tudo, né? Diferente. Tudo muito legal. Então, acho que a parte da venda aí ela tem muito a ver e eu acho que também faz com que você tenha essa habilidade de trazer novos produtos e novas empresas também por conta das vendas. Mas a gente está caminhando aqui, bate-papo muito legal mesmo, Eduardo, muito legal mesmo. Pô, a gente vai ter que falar mais vezes, não vai ser só essa conversa sim. não, que eu tenho certeza agora que eu que vou te entrevistar. Não, beleza. Nós vamos inverter agora. Nós vamos lá. Mas a gente já está caminhando para o final aqui, tá? A gente normalmente bate papo de 1 hora. E eu queria que você falasse um pouquinho assim o que mais te traz satisfação em ser empresário. Acho que essa é a primeira coisa. E depois eu te faço mais uma pergunta. Maravilha. Na verdade, assim, eu sempre quis ser empresário para poder ver toda aquela dificuldade que a minha família tinha. Eu percebi que só nesse ramo que eu ia conseguir trazer um conforto para minha família. E quando eu digo minha família, não é minha família só da minha casa, não, minha esposa, meus filhos. Eu procuro pensar nas pessoas que estão do meu lado. E eu sempre fiz esse propósito com Deus, inclusive. Senhor, se o Senhor me abençoar e abrir a minha mente e eu conseguir ser uma pessoa bem estruturada, eu não quero isso só para mim, até porque não tem sentido, né? Você ganhar dinheiro e ficar só para você. Então eu falei, se o Senhor me der essa oportunidade, não de eu enxergar que eu possa ajudar alguém, eu vou ajudar. E eu faço isso muito, minha esposa está aqui, ela é testemunha, com muito prazer, não sou apegado em dinheiro, porque tudo que eu conquistei e eu conquisto, eu sei que tem um dedo de Deus ali, me ajudando, né? Eu acho que só a minha capacidade eu não conseguiria. Então, eu creio nisso, creio muito, William, que quando a gente coloca o coração nisso, as coisas acontecem, com Deus na frente.
Então, a inspiração foi muita. Então, eu lutei muito para isso. E a minha retribuição, a minha satisfação era poder ajudar outras pessoas, que é o que eu faço hoje. Cara, que bacana. Sempre que todas as pessoas que a gente fala, todos, sem exceção aqui, o foco não é o dinheiro. O foco é o propósito. Qual que é o meu propósito? Meu propósito é transformar a vida da minha família, transformar a vida das pessoas que passarem por aqui. E, vamos lá, você transformou a vida de muita gente também com o teu produto. Sim. Porque foram pessoas que também tiveram um sonho de ter uma empresa, compraram o seu produto e você foi a ferramenta transformadora, né? E quando você fala de Deus, eu acho que isso é muito bacana, a gente sempre colocar Deus aí nos nossos propósitos, né? Porque ele também enxerga, ele reconhece aquilo tudo que a gente tem dentro do nosso coração e ele consegue fazer com que as coisas se realizem. Eu falo porque muitas coisas que eu penso, que eu tenho vontade, parece que vão conspirando para que as coisas aconteçam. É verdade. Eu imagino que com você também deva acontecer isso. E qual que é o conselho que você dá para hoje, essa pessoa que tem esse desejo latente de ser um empreendedor, de transformar vidas e também transformar a vida da sua família? Qual que é o teu conselho? O conselho que eu, assim, de coração, eu posso passar é que a pessoa não pode colocar o coração no dinheiro. Então, por exemplo, eu vou trabalhar porque eu vou ficar dinheiro, eu vou ficar rico. Isso não vira nada. Hoje eu entendo isso. Mais vale muitas vezes uma amizade do que o próprio dinheiro. Acredite se quiser. Se o dinheiro acabar e se você tiver uma amizade, você recomeça. Então, só se você colocar o coração só no dinheiro, quando ele acabar e você não tiver uma amizade, complicou tudo, porque você não tem caminhos para seguir. Ninguém vai te estender a mão, né? Esse é um conselho. Por exemplo, eu fiz uma coisa uma vez, William, o cara me ligou e falou, eu te sigo há muitos anos, eu tenho um sonho de ter uma pintura para pintar meu produto. E eu peguei o endereço dele, minha esposa está aqui, eu mandei uma máquina para ele. A nossa máquina não é uma máquina de fácil acesso, uma máquina um pouco mais cara. Né, Pri? Eu mandei para ele até hoje e ele me paga um pouco por mês. Mas eu mandei uma máquina para a pessoa. Assim, é difícil quem faça isso. Não. Porque eu estou pensando, eu estou só escondendo as coisas embaixo da minha asa. Na verdade, não é assim. Ele me contou uma história, eu senti que o negócio era verdadeiro mesmo. Ou um dia eu vou comprar a tua máquina. Um dia eu vou comprar. Tá bom, então me dá seu endereço. Eu vou deixar agendado aqui. Um dia que você tiver dinheiro, você compra. Acho que deu 15 dias depois, eu mandei fazer uma máquina nova e coloquei lá para ele. Até hoje ele me paga. Você entendeu? Então são coisas que não pode colocar o amor ou toda a sua força no dinheiro. Tem que ser em outras coisas. Você sabe que uma pessoa que eu gosto de ouvir, assim, ele tem umas frases impactantes, é o Geraldo Rufino. Conhece ele? Geraldo é um... Geraldo Rufino, ele começou com... Eu sei quem que é, eu sei. Ele trabalha agora na parte de transformação de ônibus, ele desmonta e revende peças. Eu já vi no podcast. Isso. E ele fala que se você tiver um problema, se o problema for dinheiro, você não tem problema nenhum. O dinheiro não é um problema. É isso aí. Eu falo para minha esposa direto, eu acho que um problema na nossa vida, um problema seria uma doença. É um problema. Agora, todo o resto... é uma situação. Exatamente. Uma situação ali que a gente vai passar e daqui a pouco já passou. Uma pequena dificuldade. Agora, problema, a gente tem que nem falar nisso. Eu chego na fábrica, eu tenho um probleminha que faz. Para. Problema nenhum. É alguma coisa que nós vamos fazer, mas problema esquece, não é isso não. Entendeu? É isso aí. Cara, que legal. Esse bate-papo foi muito bom. Quero te agradecer pela oportunidade de te conhecer a sua história. Eu tenho certeza que aqui vai trazer muitos insights para quem está nos vendo. Vai trazer muita inspiração. Parabéns por ser essa pessoa que acredita no empreendedorismo, que acredita em outras pessoas, que transforma a vida de pessoas. E, cara, essa história que você encerrou aqui, que você mandou uma máquina, eu tenho certeza que essa pessoa vai ser grata pela sua vida aí por muito tempo. Ela manda mensagem de vez em quando. Eu imagino. Que só legal. Agradecendo. Que legal. Eu que agradeço, na verdade, William. Esse trabalho seu é fantástico, hein? Para negócio, voltado a negócio. Eu quero te indicar pessoas também. Por favor. Assim, foi um prazer te conhecer também. Né? Agradeço a Deus por colocar pessoas assim no meu caminho. É isso aí. A gente pede a Deus e é maravilhoso quando a gente vê a mão de Deus. Eu te agradeço mesmo por estar aqui. O que você precisar de mim, pode contar comigo. Maravilha. Pessoal, encerramos mais um episódio do Podcast de Negócios. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, pesquisa lá, Podcast Negócios PF, isso no Instagram,
Nós temos também nosso canal no YouTube, tem TikTok. Então aqui você tá vendo, você vai ver vários cortes no nosso Instagram, mas você vê esse conteúdo completo também no nosso YouTube. Então se você ainda não nos segue, segue lá. Fortaleça aí as nossas redes sociais para a gente trazer mais conteúdo como esse. Agradeço você que veio até aqui.